Você já ouviu falar em Abílio Barreto? Ele foi um jornalista e escritor que foi convidado para organizar o Arquivo Geral da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, de peça em peça, de documento em documento, ele foi lapidando a história da capital mineira. E hoje nós vamos conhecer o Museu Histórico Abílio Barreto, que faz uma homenagem a este homem que marcou a história pela sua tamanha dedicação. O Museu Histórico Abílio Barreto é uma unidade da Fundação Municipal de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte. É a instituição que guarda parte significativa da história da capital. Suas origens datam de 1935, quando o jornalista e escritor Abílio Barreto foi convidado a organizar o Arquivo Geral da Prefeitura. Nós vamos conversar agora com a Célia, que é chefe de departamento daqui do museu. Célia, esse museu foi o primeiro da cidade? Sim, o Museu Histórico Abílio Barreto, que nasceu como Museu Histórico de Belo Horizonte, ele é o primeiro museu da cidade. E ele nasceu do trabalho de pesquisa do então jornalista Abílio Barreto. Em 1935, o Abílio foi chamado para trabalhar ou organizar o arquivo público da Prefeitura de Belo Horizonte. E ao realizar esse trabalho, ele se deparou com muitos objetos interessantes, que remetiam ao antigo arraial do Belo Horizonte, que é o local original da cidade de Belo Horizonte. Então ele percebeu a possibilidade de organizar um museu e a partir daí ele vai fazer uma longa pesquisa nas repartições públicas da cidade e do estado, buscando acervo para formar a coleção do museu. Oficialmente o museu abriu em 43 e de lá para cá o museu mudou muito, né? Se antes o Abílio Barreto procurava contar uma história muito oficial, colocada nos documentos oficiais, hoje o museu dialoga mais com a cidade propriamente, com seus habitantes. Por isso que desde 2003 o museu se intitula como Museu Histórico Abílio Barreto, o Museu da Cidade. Então, percorrendo os espaços do museu, você vai deparar com temas que são afetos à população de Belo Horizonte, como modos de morar, o samba, o carnaval, e é por meio das exposições que a gente, então, conversa com a população. E, sobretudo na exposição do futebol, nós fizemos um trabalho que eu julgo assim bastante interessante. Além de trabalhar com o acervo nosso, com as coleções, com os objetos, nós fizemos uma pesquisa e conseguimos resgatar também as memórias da população da cidade ligada ao futebol. Então, ao adentrar pela exposição do futebol, você tem ali as memórias da população. São objetos interessantíssimos, documentos que foram emprestados ao museu para compor a exposição. Ou seja, um diálogo muito afinado com a população que nos confiou e nos emprestou temporariamente esses objetos. Na exposição do futebol, o visitante pode se identificar com diversas peças, seja com o time do coração ou com os brinquedos de infância. São símbolos de vitórias bem maiores do que apenas um jogo de futebol. Esta sala mostra a capacidade que as pessoas têm de se unir, torcer e sonharem juntas. Bom, o Museu Abílio Barreto ele trabalha com 3 modalidades de exposição, as exposições de longa, média e curta duração. A exposição Belo Horizonte Futebol Clube é uma exposição de média duração, então ela está prevista de ficar montada no museu entre 1 e 2 anos. O Museu Histórico Abílio Barreto é o museu da cidade de Belo Horizonte e sempre vem tentando dialogar com a cidade, pensando, enfim, as práticas sociais, sejam, né, do cotidiano da cidade
e o futebol entra dentro desse diálogo que o museu tem tentado construir, né? No momento em que as competições internacionais têm chamado a atenção para esse tema na cidade, o museu achou por bem propor essa reflexão sobre essa prática esportiva no contexto de Belo Horizonte. Bom, essa exposição, partindo desse diálogo com a cidade, ela se inicia por uma reflexão sobre o contexto espacial de Belo Horizonte, o desenvolvimento e o crescimento da cidade e como que o futebol dialogou e se inseriu nesse processo. Num segundo momento, a gente apresenta um pouco da memória do futebol da cidade, então pensando vários processos do desenvolvimento do futebol em Belo Horizonte, desde a prática inicial, a prática amadora, o desenvolvimento do profissionalismo, a popularização do futebol, sua massificação, a internacionalização com a construção de estádios como Independência, a realização da Copa do Mundo, estádios como Mineirão, até uma fase final já de um futebol já bem mercadológico, enfim. Então a gente tenta analisar toda essa trajetória do futebol na cidade, pensando tanto na perspectiva dos clubes mais tradicionais, os clubes profissionais, como a prática que acontece pelos arrebaldes da cidade no futebol de várzea, no futebol amador. A gente tentou pensar o futebol para além da questão esportiva unicamente, né? Ele é pensado como uma prática social e cultural do cotidiano da cidade. Nesse sentido, é algo que faz parte do dia a dia, da vivência, da memória de todos da cidade. Então, a gente procurou, por exemplo, abordar o futebol também na infância, enfim, todo esse elemento do imaginário em torno do futebol, os sonhos, o futebol como algo que está presente nas nossas vidas ao longo de toda a nossa trajetória, no nosso dia a dia, dentro, no caso, do contexto da cidade de Belo Horizonte. Eu acho que essa é uma exposição para aquelas pessoas que gostam de futebol, mas também é uma exposição que traz elementos para além disso. Então, nesse sentido, é uma exposição que ela é do interesse de quem está visitando, quer conhecer mais sobre Belo Horizonte e também do próprio Belo Horizontino para se conhecer a sua cidade. Então, nesse sentido, a gente, para além dos objetos tradicionalmente vinculados em exposições, em mostras sobre futebol, como troféus, camisas, medalhas, a gente também apresenta outras coisas, como, por exemplo, a gente tem aqui obras como a do Mangabeira, um cartunista famoso que ajudou a consolidar os mascotes dos clubes. A gente tem aqui desenhos originais do Mangabeira, as charges, mostrando justamente esses mascotes dos clubes da cidade. A gente tem objetos aqui bem antigos, a gente vê aqui, por exemplo, projetos arquitetônicos dos primeiros estádios que foram construídos na cidade. A gente tem fotografias, matérias de revista do início do século que apresentavam o futebol muito mais como uma prática social, uma prática elegante, até, enfim, camisas e flâmulas de clubes muitas vezes desconhecidos na cidade, que são os clubes amadores, e que revelam aí esse diálogo entre o futebol profissional e o futebol amador da cidade. O acervo é vasto e seu valor é incalculável. Além das exposições temporárias, ele conta com exposições permanentes, de diversas naturezas. Olha, o acervo do museu ele é imenso, ele conta de 70 mil itens. E esses objetos, esses documentos, eles foram recolhidos, como eu disse também, desde o Abílio Barreto, né, a partir de 1935, ao longo desses anos todos. Então você encontra de tudo, né? Você tem lá objetos tridimensionais, de grande porte, de médio porte. Nós temos uma coleção de fotografias maravilhosa também, porque também desde o início da formação do museu, o Abílio Barreto tinha um carinho muito grande por fotografia, então ele já traz assim, um número expressivo desse tipo de documento para cá, né? Livros, textos, enfim, é uma gama imensa de objetos que nós temos aqui. Objetos que permitem contar, né, a história de Belo Horizonte. E aqui no jardim do museu tem uma exposição permanente com peças de grande relevância. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver esse bonde, que foi um dos últimos a sair de circulação da cidade, lá pelo início da década de 60.
A mais relevante peça desse museu é o próprio casarão onde ele é instalado. Datado de 1883, o local era antes a casa da antiga fazenda do Leitão, remanescente arquitetônico dos arredores do Arraial do Curral del Rei. A gente tem aqui o casarão, que é acervo do museu, da coleção Arquitetura Nós, e nós temos o prédio sede. O casarão foi o único casarão que restou do Curral del Rei, tá? E ele é de 1883, da família de Cândido Lúcio da Silveira. Quando o Abílio decidiu, né, juntamente com o prefeito da época que era o Juscelino Kubitschek, eles decidiram fazer um museu nesse casarão. Então o casarão passou por um restauro do serviço do SFAM, o Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, Artístico Histórico Nacional, tá? E esse casarão continua sendo um desafio, mas nós não temos só o casarão, nós temos o prédio sede, e no prédio sede a gente tem também salas expositivas. Então, além das exposições que ficam no casarão, nós temos as exposições que se encontram no prédio sede. E o casarão, ele continua sendo um ícone mesmo, um símbolo que liga essa cidade a um passado muito remoto, ao final do século XIX e até anterior, como o próprio Abílio traz na sua história. Dentro do casarão, a exposição sobre o modo de viver e morar em BH encanta os visitantes. No local, podemos perceber a evolução de alguns objetos no decorrer do século XX. Nós fazemos um recorte em 3 momentos, no início na construção da cidade, na década de 1950 e na década de 1990. Escolhemos esses 3 momentos, primeiro por ser 3 momentos emblemáticos, né? O primeiro momento da construção da cidade, que é bastante relevante, e começa todo esse questionamento, e começa os nossos registros e a memória que começou a ser guardada aqui no museu. Em 1950, com os avanços tecnológicos e a chegada de vários equipamentos, utensílios domésticos às moradias, que vão trazer várias alterações na maneira de lidar com os afazeres domésticos. E em 1990, por causa dos avanços tecnológicos, computação, informatização, do uso do computador, micro-ondas, vários aparelhos que chegam às residências e também alteram a relação das pessoas com esses espaços e os usos desses espaços. Cada espaço do casarão está representando um espaço das residências, e em cada espaço do casarão nós objetivamos mostrar como as alterações nos usos e nos objetos, alterações nos objetos no decorrer dessas décadas foram se dando nas casas. Então temos textos, muito material textual, muita propaganda de revista, muito artigo de revista mostrando como as casas eram decoradas, como as casas eram, que tipo de objetos eram ofertados nas revistas para venda, para o que era considerado novidade nessas décadas, e o que era considerado uma casa moderna, atual, nesses períodos abordados. E os objetos são objetos de uso doméstico, né? Objetos de uso na cozinha, uso de quarto, de sala. Quem visita a exposição pode ver alguns ambientes domésticos representados aqui no museu. Temos um ambiente que representa a sala de estar, que tem alguns objetos interessantes e objetos até bem novos, mas que são considerados hoje em dia uma velharia para a gente, né? Como, por exemplo, celulares, os primeiros modelos de celulares, que são, apesar de um objeto moderno, para a gente já é considerado um objeto arcaico e já é considerado uma peça de museu, né? Os primeiros exemplares de celulares já configuram hoje como um representante da década como um objeto representante da década de 90 e que já está hoje ultrapassado.
além de aparelhos de televisão, rádio, temos também mobiliário, que fazia parte das salas de estar. Temos também quarto, com vários objetos de uso pessoal, caixa para chapéu, sapatos, objetos de costura, e objetos que ligam à intimidade, objetos de uso pessoal, como corcelês, como peças íntimas, pijamas, roupas de criança, e que até hoje fazem parte do ambiente privado. A intenção é de criar justamente esse olhar íntimo, de que o espectador está olhando para um objeto que faz parte da intimidade do morador, que a pessoa está chegando num ambiente íntimo, que é o ambiente do quarto. Olha que curioso que nós encontramos aqui, uma carta dos anos 30. Prezado filho Raul, desejamos que ao receberes esta missiva estejas gozando perfeita saúde, junto aos demais companheiros, enquanto nós aqui vamos indo bem, graças a Deus. Raul, a Lila está uma gracinha e o Walter está muito gordinho. Estou esperando que ele faça 6 meses e então te mandaremos o retrato dele. Essa carta mostra, inclusive, um pouco da diferença da linguagem daquela época, né, da gramática, que era muito mais rebuscada. No espaço que representa a cozinha, temos objetos que são da época da construção da cidade, vários objetos da década de 50 e objetos mais atuais. Representam os modos das pessoas vivenciarem esse ambiente da cozinha e o modo de acondicionar alimento, o modo de cozinhar, como que isso foi se alterando no decorrer do tempo, como foi ficando mais prática a maneira de se trabalhar na cozinha, a maneira de preparar o alimento, a maneira de vivenciar todas essas questões ligadas ao preparo do alimento. A pessoa percebe também como esses espaços foram se modificando e foram se interrelacionando. Então, como as cozinhas, por exemplo, foram se abrindo para salas de estar, como os quartos deixaram de ser um ambiente tão privado e passaram a se abrir um pouco mais para salas de estar também, como os ambientes ficaram mais integrados e como que as pessoas, como mudou o comportamento das pessoas com esses espaços, como que as pessoas se utilizam mais do espaço da residência de uma maneira mais efetiva, não ficando somente em espaços segmentados. Isso tudo a pessoa consegue vislumbrar através da exposição, sim. Se você pudesse definir, caracterizar esse museu em uma palavra, em uma frase, como que você definiria? É um museu da história e da memória. Eu acho que ficaria bem definido se a gente dissesse assim: memória e história. História e memória, duas palavras complementares. Nossa história é a caminhada que constrói quem somos. E nossa memória é aquela que torna nossa história sempre presente. Não deixemos que a correria dos passos nos faça esquecer o que aprendemos e construímos. Deus escreve sua obra em nós. Que saibamos lê-la com carinho a cada dia. Canção Nova Minas, canal 45, eu assisto. Canção Nova Minas, canal 45, eu assisto. Canção Nova Minas, canal 45, eu assisto.